Bem-vindos, irmãos em Oxalá, ao programa Papo de Terreiro. Quem vos fala é Michel Oliscoves, médium bandista, residente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou na presença dos meus irmãos Xisto Queiroz Júnior e do sacerdote de Umbanda Sagrada, Ramon Turbay Moliterno. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Michel. Bom dia, Ramon. É com satisfação que estamos juntos mais uma vez. Esperamos aí fazer um programa excelente para vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Xisto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Michel, bom dia, Xisto, bom dia as pessoas que estão nos ouvindo. Aqui quem está falando é Ramon, São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar as coisas de Deus e dividir um pouquinho com esses amigos muita luz e conhecimento. Sejam bem-vindos. Bom, meus irmãos, no programa de hoje nós iremos falar sobre Tancredo da Silva Pinto, conhecido como Tata de Inquice, o grande médium umbandista, sambista também carioca, que fundamentou nos anos 50 aquilo que nós conhecemos hoje como ritual de Umbanda ou Molocô. Tata Tancredo, além de ter sido um grande escritor umbandista, foi a primeira pessoa que abriu o leque das umbandas dentro da Umbanda. Como assim? Antes dele, nós tivemos Benjamin Figueiredo, nós tivemos Mata e Silva e nós tivemos Zélio de Moraes como grandes expoentes da Umbanda. Esses três médiums, eles defendiam que a Umbanda não tinha nada a ver com os cultos de origem africana, sendo a Umbanda uma religião que englobava alguns fundamentos dos cultos de nações africanas, como, por exemplo, o culto aos orixás, mas que eles defendiam que a Umbanda era algo mais puro do que os cultos de nações, que os cultos de nações eram cultos deturpados. Tata Tancredo, ao invés disso, disse que tudo que possuía um pouco de africanismo poderia ser considerado Umbanda. E desta forma, Tata Tancredo se tornou muito famoso no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Xisto, sobre o Tata Tancredo e sobre o ritual Omolocô, o que você pode colocar para nós? Então, né, o que falar sobre o Sr. Tancredo da Silva Pinto, né? Uma pessoa de uma humildade extrema que atendeu a um pedido, na verdade, né? Ele teve seu, assim, a sua explosão, vamos dizer assim, ele apareceu para o mundo na década de 50, né? Mas já vinha militando já em alguns terreiros e já tinha uma vivência de terreiro muito grande. Ele sempre dizia que a Umbanda está para o Candomblé, assim como Zélio de Moraes está para o Espiritismo, né? Então, ele fazia essa colocação. O que ele queria dizer com isso? Que ele foi o primeiro a traçar, assim, todos eles traçaram uma linha de tempo, certo? Zélio de Moraes, então, dizia que a Umbanda era a manifestação do espírito para a caridade, ok, né? Aí veio o senhor Benjamin e já começou, ele já trouxe uma linhagem esotérica para a Umbanda, né? Com os seus graus de iniciação, né? A diferença de culto, ok. Mata e Silva veio e disse que não, que Umbanda já existia, né? Que Umbanda é um culto milenar, ok? Tudo bem, todos eles trouxeram a sua ideia. E o senhor Tancredo, não, ele traçou uma linha do tempo e disse assim, ó, a Umbanda está mais próxima ao Candomblé do que o Espiritismo. Isso no conceito dele. Porque você, aí, o raciocínio dele era lógico, né? Vocês têm uma linha de tempo, cada um de vocês, e vocês cultuam Umbanda.
Então eu vou fazer o meu culto de Umbanda mais ligado ao africanismo. Ok. Durante muito tempo, a Umbanda Molocô foi conhecida como um Bandomblé, né? E hoje os estudiosos já conseguem separar muito bem isso. Mas ninguém sabe a luta que esse senhor teve, né? Porque ele foi o primeiro evento de Umbanda no estádio de Maracanã foi criação dele. O nome do evento se chamava Você Sabe o que é Umbanda? E o cara conseguiu lotar o Maracanã, né? Para divulgar a religião. Então, assim, é um expoente nós que somos o Molocô, né? Eu sou fundamentado em um bando Molocô. O Molocô para nós é mais que, que um terreiro de umbanda. O Molocô é uma nação. O Molocô tem até bandeira, né, de nação, né? Coisa que muita nação não tem. E o Molocô tem bandeira de nação por conta do trabalho do seu Tata Tancredo. Por quê? Eu posso falar um pouquinho da história dele? É Pode. claro, vamos lá. Então, um belo dia, ele estava num terreiro, né, o terreiro da sua tia, né, isso foi lá em Duque de Caxias, e aí a entidade que manifestava na sua tia disse a ele assim, ó, você deve fundar uma sociedade para proteger os umbandistas, né, porque ele já tinha feito a associação dos sambistas, entendeu, para proteger os direitos autorais e enfim, né, e aí ele fez essa associação dos sambistas, porque ele era sambista. Aí, após esse fato, ele fundou a Confederação Bandista do Brasil. Como que ele fez isso? As pessoas mais velhas vão lembrar do sambista Blackout, do cantor Blackout, né? O cantor Blackout gravou um samba dele. O nome do samba era General da Banda. Gravando esse samba, com o valor do direito autoral referente a esta música, ele fundou a Associação Bandista do Brasil, né? Desculpa, Confederação Umbandista do Brasil e muitas outras sociedades pelo Brasil afora, porque ele saiu de estado em estado, né? Ele só não esteve em Mato Grosso do Sul, porque na época era Mato Grosso e ele foi para Cuiabá, ele não veio a Campo Grande, mas esteve aqui, fundando confederações umbandistas pelo Brasil, para que os umbandistas tivessem a quem recorrer, né? Quer dizer que ele já pensava lá atrás nisso que a gente fala hoje, né? Ah, precisamos nos ajudar, olha, a gente precisa ter uma associação, uma assessoria jurídica, né, para lutar contra o preconceito, contra a discriminação. Isso ele já falava lá atrás, entendeu? E essa já era a preocupação dele, né? Um dos lugares mais fortes que ele passou foi em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele realmente conseguiu fazer um trabalho muito grande, em Belo Horizonte, talvez pela proximidade lá com o Rio de Janeiro, né? E em Belo Horizonte, o dia 10 de agosto é consagrado como o Dia da Nação Molocô. Então, assim, o trabalho dele foi tão grande que em Belo Horizonte ele é mais reconhecido que no próprio Rio de Janeiro, né? Então, o Sr. Tata, ele é o Sr. Tata Tancredo, ele é uma sumidade dentro da Umbanda Molocô, só que as próprias pessoas que estão dentro da Umbanda Molocô não sabem quem é ele. Uma pessoa que fundou associações em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, né? Sim. Pelo amor de Deus. Aí em 67 ele sai, em 1967, 68 ele sai da frente dessas federações, né? E aí ele funda no ano seguinte, em 68, ele funda a Congregação Espírita Umbandista do Brasil. Então, assim, ele tem um trabalho enorme, né? Logo depois veio a falecer no ano de 79, mas aí você fazendo as contas aí, ó, 79, né? Começou em 50. São 29 anos de trabalho árduo. Em 29 anos ele criou uma obra. Tem gente que vive uma vida inteira e não faz nada. Isso é uma grande verdade, viu, Xisto? Tem muito umbandista aí que bate no peito e se diz conhecedor da coisa, mas que em 50 anos aí de labuta mediúnica não faz nada, não deixa nada pra Não, ninguém, né? e é Tem gente que esconde, tem gente que simplesmente esconde. O que eu sei pra mim. Você que é meu colega de corrente aqui, que se dane. se Pra não vire, falar um palavrão aqui, né? entende? O senhor Tancredo, ele tinha tanta,
Hoje a gente fala assim, Rubens Saraceni escreveu tantos livros, né? Mato Silva escreveu 9 obras, 9, né, Michel? São 9 obras importantes, 9 obras. 9 obras, né? Léo de Souza foi o primeiro a escrever. O senhor não querendo encher a bola do cara, porque eu acho que todos estão, como eu digo assim, se fossem pratos de decoração, estariam todos na mesma prateleira, né? Porque são todos com o mesmo valor, no meu entendimento, né? Tá tocando o telefone da rádio aí, pessoal. É, então, concluindo, né? Se eles fossem pratos de decoração, eles estariam todos na mesma prateleira devido ao valor de Sérgio de Moraes e outros, né? Só que hoje a gente fala assim, fulano escreveu tantos livros, pô, um grande autor. Beltrano escreveu outros tantos, grande autor, e não sei o que e tal. Só que assim, cara, seu Tata Tancredo, ele escreveu 32 livros, né? E isso é uma coisa que pouca gente se atreve a saber, né? Teria que falar assim, quem é esse homem, né? Aí vai procurar na internet e acha foto de um negrão grande, porque o cara era grande, né? E se impressiona com a história dele, fala assim, nossa, não imaginava. Poxa, gente, Tata Tancredo escreveu 32 livros. Queria ressaltar aí a obra mais importante dele, no meu entendimento, que é o Catecismo de Umbanda, onde ele traz uma série de direcionamentos acerca da Umbanda Molocô, né? Sim. De como é realmente feito o culto de Umbanda Molocô. Por quê? Para que ele já tinha preocupação com a sistematização do culto, né? Então, assim, ele traz informações, por exemplo, que não se deve chegar ao terreiro já vestido de branco, que se deve tomar o banho de descarrego na casa de oração. Ele traz informações que você não deve andar com suas guias pela rua, né? Sem contar que ele foi o primeiro, porque você tem Zélio de Moraes, aonde só era admitida a guia de Pai Antônio, certo? E a guia de cada entidade, É, que a entidade dizia como seria feito, ok? sim. Então, Mate Silva tinha só uma guia só. Tem até no livro, se eu não me engano, num Bando e Poder da Mediunidade, ele fala da confecção dessa guia, era com cristal de água marinha, tá? E com simbolismo, era uma guia só também. uma guia só também. Então a gente já tem aí mais ou menos um padrão, porque o senhor Benjamin também nem guia usava. Mas tudo bem, todos no mesmo padrãozinho ali, né? Então, assim, Norberto, ó. Zélio de Moraes, a guia de Pai Antônio, Mato Silva com a sua guia, um simbolismo na sua guia lá feita de cristais, que eu acho muito interessante também. Benjamin quase não usava guia, quase não se ouve falar que ele usava guia. Aí vem o senhor Tancredo. Hoje você vai no terreiro, você vai em qualquer terreiro do Brasil, tem gente que ostenta guia, parece que você tá vendo um arco-íris, tem guia de tudo quanto é cor no pescoço, né? Só que ninguém vai lá atrás pegar o livro do seu Tancredo lá, do Catecismo de Umbanda lá, nem eu fiz isso, porque não se acha mais, mas eu gostaria muito de ler, para olhar lá qual que é o fundamento da guia dentro da casa de oração, né? Ninguém vai lá. Ele foi o primeiro a implementar o uso da guia do orixá dentro da Umbanda, né? Implementar não, mas sistematizar, né? Ó, o porquê que se o filho de Oxóssi usa uma guia, assim, 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 por que que a mãe de santo, que é filha de Oxóssi, usa uma guia diferente da que é a do filho de Oxóssi, entendeu? Então, assim, ele foi o primeiro a trazer essas informações, né? Aí você fala assim, então ele exportou do Candomblé a guia do orixá? Não, ele trouxe o conhecimento que ele tinha das vivências dele para uma nova sistematização de Umbanda. Isso é muito importante, porque você chegar, abrir uma casa de oração e tocar Umbanda, hoje em dia é muito menos, não é fácil, mas é muito menos difícil do que em 1950. Hein, Ramon? Oi. Sobre as guias de Umbanda, qual que é a fundamentação que traz aí a Umbanda Sagrada em São Paulo? Só para a gente poder comparar com o que o Xisto está falando. A gente sabe que as guias, elas são portais, né? Nós somos portais vivos, as guias são portais, e elas, de uma forma, ajudam a. Elas tanto servem para proteção, quanto para que o médium entre numa determinada frequência ou esteja bem para aquela frequência.
Então, quando você está falando da Umbanda no começo, faz sentido você ter as guias sendo direcionadas, sendo especificamente direcionadas para as pessoas que estavam trabalhando. Mais tarde foram abertas outras possibilidades dentro da Umbanda Sagrada. Cada linha tem a sua característica. Normalmente os mentores orientam a feitura da guia. E é uma guia para você entrar numa determinada frequência. Dentro dos trabalhos que a gente faz, na casa onde eu trabalho, de Umbanda Sagrada, os médiuns todos têm uma guia branca. Foi orientação da dirigente espiritual, que quando a gente tivesse nível, a gente começava a usar as outras guias. Então todos os médiuns usam uma guia branca de Oxalá. Sim. Tem uma característica diferenciada. Quando o médium ele está no começo do desenvolvimento, a guia vai acima do umbigo, que é o chakra do plexo solar. Por quê? Porque a guia também é proteção. Então, quando o médium está no desenvolvimento, a guia ela é anterior, né? Ela fica curtinha, né? Pegando o cardíaco. Quando ele entra, depois de um tempo, um período que varia de cada pessoa, é dada ordenação para aquele médium entrar na corrente, e quando ele entra na corrente, a guia é aumentada. Dentro da casa onde eu frequento, da Umbanda Sagrada, a gente é orientada pelos próprios mentores. Então, quando existe alguma guia diferenciada, ela é trazida pelos próprios mentores. Então, vários médiums acabam tendo, mas tá certo, tá errado usar um monte de guia, uma guia só. Na realidade, vai de casa para casa. A gente só tem que entender que quantidade de guia não quer dizer qualidade de médium, né? Bem por aí, né? Né? Então, sim, como a nossa orientadora espiritual fala, né? Nós somos médiums e estamos em desenvolvimento. E quando eu falo nós, eu estou falando todos, né? Porque eu acho que o único médium completo que veio para cá, vieram alguns, mas O único médium completo que veio pra Jesus. cá morreu há 2000 anos atrás, né? Eu ia começar a falar, mas o Buda, Krishna, esses caras também eram médios completos dentro do conceito contato com a parte crística. Mas o ponto é assim, a gente está em desenvolvimento. Enquanto a gente está encarnado, a gente está em desenvolvimento. As guias, elas são uma sustentação, elas são uma outorga do alto para que o médium possa acessar determinadas linhas, determinadas frequências. Então, para mim, faz todo sentido do mundo, no começo da Umbanda, você... Não, mas então quer dizer que o certo era como o Zélio fazia? Não é isso, galera. As coisas, elas evoluem e eu acho, sim, que a partir do espiritual, se você é um médium e é orientado você para fazer por exemplo, uma guia para Oxóssi, com características específicas, o procedimento correto é você chegar para dirigente dos seus trabalhos, para orientador espiritual e falar, olha, eu fui orientado a fazer tal e tal coisa. Porque mesmo vindo do espiritual, a gente precisa ter uma aprovação. Eu sou um sacerdote, eu tenho a minha casa e eu tenho a minha fundamentação. Bom, então tá tudo certo, você está em contato com a espiritualidade. Não dá para você acordar um belo dia e falar assim, olha, eu queria juntar umas cores e fazer uma guia. Não dá para fazer um negócio desse, né? É uma frequência, a gente tem que botar na cabeça da gente que nós somos tão densos que a espiritualidade precisa da densidade para a gente conseguir se ligar. Então, as guias, elas têm todas uma fundamentação, cada frequência, cada cor envolve cada orixá. Especificamente, você está trabalhando com... Às vezes existem cruzamentos, você tem um caboclo que trabalha com Oxóssi e trabalha com Obaloaê. Então ele vai ter uma coisa diferenciada na guia dele. Você já está vendo o que eu estou falando. É uma guia de trabalho. É uma guia
de um mentor. Você tem a guia de ostentação da linha dos orixás. Então, isso, eu diria, Michel e Xisto, é coisa para uns 2, 3 programas, só falar de guia. Porque Mas, isso é uma diferença É, muito grande entre você ter uma guia de fundamentação, ou seja, aquela guia onde estão representados os seus orixás, o teu orixá e o teu juntó, né? E uma diferença muito grande entre guia de fundamentação, da sua fundamentação e guia de trabalho. Né? Guia de trabalho é diferente. Guia de trabalho que ele está usando ali é o teu mentor e ele sabe por que ele está usando. Aí essa guia, ela vai de acordo com a vontade dele, né? Porque quem vai usar é ele. Como eu sempre digo, como que eu faço a guia do meu caboclo? Pergunta para ele, quem vai usar é ele. é isso mesmo. isso que o Xisto falou, eu vejo com muita importância, sabe? A gente vê aí, ouve falar e vê também a questão das pessoas, médiums que estão em desenvolvimento, começam a incorporar e fica vindo o outro guia falando qual que é o nome do cara, ou o médium que chega e fica perguntando pros guias espirituais, ai, como chama meu caboclo? Meu, a melhor coisa a fazer sempre, deixa o caboclo se manifestar e o caboclo vai dizer o seu nome. Não fica médium, porque todo médium que tem grau de consciência, isso soma-se mais de 99,5% dos médiums hoje do Brasil possuem graus de consciência, tem animismo, correto? Correto. Então, cara, tem um ser humano falando o nome do outro caboclo ali. Então, sabe, as pessoas, os médiums que estão em desenvolvimento, eles precisam ter paciência nesse momento de desenvolvimento e deixar que o próprio guia espiritual vai falar o nome. O guia vai desincorporar um dia o preto velho e você vai sonhar com ele e ele vai estar falando: ó, meu nome é Pai Joaquim de Angola. Entende? E ele vai se manifestar e vai dizer isso. Não é um outro médium anímico, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui. Muitas vezes não é. Entende? Porque o cara acha que é. Mesmo que esteja incorporado, lembre-se, incorporado tá tendo animismo, porque a entidade fala, passa pelo mental, vai para o cérebro do médium, dali que vai para a boca, é processado e vai para a boca, vai falar. Então, precisa ter, sabe, um pouco de paciência. Os dirigentes espirituais precisam deixar o barco rolar, sabe? Conversar com esses médiums mais novos. Eu quero fazer uma guia, meu filho. Quando o seu caboclo der o nome dele, aí ele vai dizer qual que é a guia dele, que ele vai usar. Tenha paciência, enquanto isso não acontece, você não vai fazer a guia do seu caboclo. Continua com a guia dos seus orixás, continua com a sua guia de Oxalá. Eu adoro, é uma coisa que no meu terreiro, quando eu tiver um dia, Ramon, a primeira guia que todo médium vai receber, filho da corrente, vai receber a guia branca de Oxalá. Entende? Vai identificar ele como um filho daquela corrente de fé, entende? E depois, com calma, a pessoa vai ter aulas, porque eu vou ministrar aulas, né? Vocês dois sabem, né, que eu estou preparando um programa de teologia de Umbanda. Então as pessoas vão ouvir isso, né? Vão ter orientação. A hora que o caboclo vier falar o nome, riscar o ponto, identificar, ele vai pedir a guia. Eu quero uma guia com tantas firmas verde, eu sou 7 flechas, eu quero que ao longo da guia 7 flechas tenham, né, de metal estejam espalhados ao longo. Ele vai dizer como vai ser feito. Ele vai cruzar a guia e ele vai usar quando estiver em terra. Pronto, acabou-se. Até lá, médium usa a guia de Oxalá, tranquilamente, E com calma. pegando o gancho que você está falando aí da guia de Oxalá, em muitos terreiros de Umbanda Molocô, a tradição Molocô pede que seja assim. Você recebe uma guia branca de Oxalá, uma guia do orixá da casa, né? No caso, a minha casa, da minha mãe Catarina, é Ogum, então é uma guia branca de Oxalá, uma guia azul de Ogum, certo? Aí que vem a guia do seu orixá e aí as demais guias que as suas entidades solicitaram, né? Então tem todo um respeito também pelo orixá da casa. Por exemplo, Sim, se a casa é de Oxóssi, né, você vai ter uma guia branca de Oxalá, uma guia verde de Oxóssi, porque você, sendo filho da casa, você está sob a tutela daquele orixá, né? Além do seu orixá, você também está sob a tutela do orixá da casa. Não é à toa que se salda o orixá da casa.
né? Salve o orixá da casa, né? Salve Oxóssi, salve Ogum, salve, sei lá, o Baluaê. Enfim, não, alguns terreiros de Umbanda Morocco ainda seguem essa tradição. É muito importante ressaltar isso, né? Porque, É, e não precisa ser o Molocô também, né, Xisto, não, pra não seguir isso aí, precisa, que é extremamente fundamentado isso mas aí. é uma tradição que começou, né, com os cultos de Umbanda Morocco lá no Rio de Janeiro, né? Essa coisa do orixá da casa, né? De você, por exemplo, primeiro terreiro a ter uma tronqueira firmada foi de Umbanda esotérica, Não. foi de seu Zé, que nem trabalhava com isso. Quer dizer, trabalhava sozinho, né? Mas ele tinha tronqueira? Não tinha, né? O Orixá Malê nunca pediu pra ele, ó, vamos firmar uma tronqueira aqui, porque o negócio vai estourar pro nosso lado. Não, né? O seu Benjamin também nem gostava de trabalhar com Exu. Todo mundo aqui sabe o que ele dizia sobre Exu. O primeiro terreiro a ter uma tronqueira firmada, que antigamente se chamava Casa de Exu, foi, foi o terreiro de Umbanda Molocô. E hoje todo terreiro tem que ter uma tronqueira. É um assentamento vibratório, né? Pô, né? Então assim, olha só, a gente olha, quer dizer, você olha bem dentro do teu terreiro. Isso daí é uma dica que eu passo para vocês. Ah, que umbanda que eu faço, né? Às vezes a pessoa fica preocupada. Que umbanda que ela faz, se ela faz homolocô, se ela faz esotérica, se ela faz umbanda de zélio, se ela faz umbanda mirim. Às vezes a pessoa fica preocupada com isso, fica tão bitolada que ela não consegue nem trabalhar dentro do terreiro. Aí o que que eu falo? Eu falo, olha bem dentro do teu terreiro, mas olha com carinho, né? Ah, o meu terreiro a gente usa branco, tem um atabaque, tem as guias dos orixás, tem o peji, né, com a toalha branca, e peji é o nome trazido pela Umbanda Molocô, porque antigamente se chamava altar de Umbanda. Todo mundo lembra do seu Zélio falando do altar de Umbanda? Sim. É, então, o PG foi um nome trazido, está lá no livro Catecismo de Umbanda, que o altar de Umbanda deve ser chamado de PG, né? Tem todo um significado a palavra PG aí. O que acontece? Você olha para dentro do teu terreiro de Umbanda e você vai ver que hoje em dia você é muito perigoso você rotular a tua casa de oração. Por quê? Vou pegar o exemplo da nossa aqui. A nossa casa de oração. Os pontos são riscados de acordo com banda esotérica e na sua grande maioria, tô certo, Michel? Sim, As 7 linhas cultuadas são as 7 linhas de Umbanda Mirim, certo? certo. Os pontos que são cantados são pontos de Umbanda em geral, né, que a gente chama de Umbanda popular, que todo terreiro que você vai tem esses pontos. Então tá tudo certo até aqui, né? Sim. Agora a gente usa guia de orixá. A gente tem A gente usa tronqueira, tronqueira, as almas. almas. Então o que que acontece? A gente chama Deus de Olorum, de Oxalá, de Oxalá é Jesus para nós, no caso. Zambi. Zambi, né? Então, assim, hoje é muito, muito mais inteligente. Aí, os irmãos que estão me ouvindo, que me desculpem, quem gosta de bater no peito e falar, eu sou de Umbanda esotérica, ou a Umbanda que eu cultuo é Umbanda Mirim. Para mim, só cultua Umbanda Mirim, meu amigo, quem tá lá no Rio de Janeiro dentro da tenda Mirim, porque lá não tem distorção, não sai daquilo. Agora, quem É, ou se você pratica exatamente igual. ou se você pratica exatamente igual, mas aí você teria que ser associado às tendas de Umbanda Mirim, né? Ao primado de Umbanda, né? E justamente, porque aí sim você teria a obrigatoriedade de ser exatamente igual, porque aí o teu ego não poderia falar mais alto. Agora, se você não está dentro desse padrão, você não pode falar que você cultua uma Umbanda X, Y ou Z, né? Hoje é mais inteligente você falar assim, olha, Sou como um bandista. como uma pessoa que eu tenho muito carinho, não conheço pessoalmente, mas um dia eu vou conhecer, que é uma pessoa que eu gosto muito, chama Norberto Peixoto. Como ele diz, né? Eu puxo muito saco do Norberto Peixoto, mas não é porque ele é sumidade, não, é porque o cara é coerente, né? E quem tem coerência nas palavras merece ser dado o crédito, né? O que acontece? Hoje é muito mais inteligente você dizer a minha casa de Umbanda é universalista do que você dizer assim, não, aqui
se faz Umbanda X. Porque com certeza, por exemplo, até a Umbanda Sagrada do Pai Rubens também tem elementos de outras vertentes. É claro. Porque Umbanda é como um prédio com só janelas de vidro, entendeu? É tudo vidro, mas um vidro é temperado, outro vidro é vidro comum, e assim vai, entendeu? O outro vidro é espelhado, enfim, mas a essência é a mesma, então é impossível, eu acho impossível, né? Você chegar e falar assim, ó, eu cultuo Umbanda sagrada, né? Não cultuo outra coisa. Meus irmãos, quando você tiver dúvida do que você cultua, eu sei o que eu cultuo, eu sei a Umbanda que eu cultuo, a Umbanda que eu faço parte. E quando você tiver com dúvida, fala que você é universalista, fica bonito, fica até mais chique, ó, universalismo de Umbanda, né? Quem vai. Eu penso o seguinte, eu sou praticante de Umbanda. Independente de eu ter a vertente que eu mais me identifico, eu sou praticante de Com Umbanda. certeza. Eu tenho, assim como o Norberto tem bastante discernimento, o Xisto me conhece pessoalmente, o Ramon me conhece, eu tenho muito discernimento também para saber que existem elementos da Umbanda Sagrada que são altamente úteis e de Úteis. grande valia para aquilo que eu vou praticar na minha vida. Justamente. Que existem elementos de ritual homolocô, como por exemplo a fundamentação da tronqueira, que é de enorme valia. Aí eu vou bater no peito e dizer, não, eu sou praticante de Umbanda esotérica, eu E sou pronto, puro acabou. e faço essa misturança toda no meu terreiro. E pronto, Tem que ter acabou. humildade, Não, né? Tem que ter é. humildade. Tem que ter humildade, saber reconhecer que o valor das pessoas que vieram antes de vocês e da gente que trouxeram uma série de benefícios para todos. E quando você fala eu sou um bandista, né? Por exemplo, eu cultuo Umbanda, eu acho muito triste isso, gente. Eu fico muito chateado. Você fala assim, eu sou de Umbanda esotérica. Aí, por um acaso, que nunca sempre é um acaso, você vai visitar um centro de Umbanda Morocco, né? Aí chega lá, senta, começa a falar mal da abertura, começa a falar mal do para que esse monte de guia, para que um PG com tanta imagem, que não sei o quê. Gente, se for para sair da sua casa para ficar vendo defeito dos outros, fica em casa, meu amigo. Seu mentor vai te acessar lá, não precisa ir no terreiro dos outros perturbar, entendeu? É, Eu acho, eu acho é muito triste engraçado, isso. é muito engraçado porque a gente sai, né, e a gente ouve muitas vezes no próprio terreiro que a gente frequenta, né, pessoas dizendo não, que aqui nós fazemos uma umbanda diferente e tal, e cheia de fundamento de outras umbandas ali, entende? Igual o Xisto falou, né, ponto riscado de umbanda esotérica, com 7 linhas de umbanda mirim, com assentamentos vibratórios, né, almas, Ogum, que é o orixá da casa, tronqueira, entende? E muitas vezes, né, nós mesmos questionando, não, que ali é praticado tal coisa. Eu mesmo demorei muitos anos, o Xisto me conhece há muito tempo, demorei uns 3 4 anos para compreender tudo isso e para entender isso aí. Então, diga, eu sou um bandista, no meu terreiro, que umbanda que você pratica? Cara, eu pratico umbanda. Umbanda e acabou, E né? acabou-se. Agora, Não se importa. você quiser rebuscar as suas palavras, né? O ego do ser humano, eu queria falar um palavrão, mas não posso. O ego do ser humano, o ego do ser humano é um troço fétido, né, cara? Porque eu vou te falar uma coisa. Tem gente que fala assim, a minha Umbanda é universalista. Nem sabe o que é universalismo. Vai pegar um dicionário e pesquisar o conceito da palavra universalismo. Aí tem o cara que chega e fala assim, não, porque a minha Umbanda é oriental. Abaixa japonês na sua Umbanda, então. Né? O Oriente é uma linha, não é uma vertente. Isso no meu entendimento, desculpa aí quem gosta de dizer que cultua Umbanda oriental. Eu não concordo que exista uma vertente de Umbanda oriental. Eu concordo que exista uma linha de Umbanda do Oriente, né? Dentro das sete linhas sagradas, você tem a linha do Oriente, e tem as entidades do Oriente que vêm trabalhar. Agora, uma vertente de Umbanda calçada no orientalismo, nunca ouvi falar, mas tudo É, bem. Quem cultua, ok, continue, né? Vocês estão fazendo caridade dessa forma, ok. Se já tiver uma notícia que tem um terreiro lá no Espírito Santo que baixa ET,
Né? Quem sou eu para falar o contrário? Bom, Então, Xisto, deixa eu colocar uma coisa que tá na minha cabeça já há algum tempo aqui durante o programa. É, ouça o seu guia espiritual, o seu guia de cabeça. lógico, Converse com ele, medite, converse com ele quando você for criar o seu terreiro. Por quê? Vou dar um exemplo. O Norberto Peixoto, ele é um médium que está encarnado, mas que ele vem de uma colônia espiritual chamada Fraternidade do Triângulo. Se eu não me engano, é isso aí, tá, gente? Vocês me desculpem se tiver diferente, mas é algo próximo disso aí. a colônia espiritual não é a É, fraternidade do Triângulo e da Cruz de Ramatiz? isso mesmo. E daí você tem Benjamin, deve ter vindo de outra, o Caboclo Mirim de outra, o Pai Guiné de Mata e Silva de outra, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas vem de outra. Nem todo mundo vem da Aruanda, gente. Não Lógico. existe só Aruanda. Aruanda talvez seja um nome que congregue tudo isso aí, mas muitas vezes você tem, ainda não surgiu ainda coisa sobre Maria. Com certeza existem aquele pessoal que trabalha com a Cruz Azul, esqueci o nome no livro do Robson Pinheiro lá dos Guardiões fala, que é o pessoal da Cruz Azul que trabalha com a vertente da Virgem Maria, com a bandeira dela. Entende? Daqui a pouco vai surgir algum médium que vai colocar o nome de Maria, vai colocar uma vertente diferente. Então isso soma-se fatores e vem uma bandeira dali. Então, converse com o seu guia, converse com o seu guia-chefe, escute o que ele vai te orientar. Existe esse negócio que nem o Justo falou, linha do Oriente. Para mim, linha do Oriente é uma linha de trabalho igual são os pretos velhos, Com igual são certeza. os caboclos. Não, eu não considero linha do Oriente como uma das 7 linhas, eu considero ela como uma linha de trabalho. Ou nem como uma vertente. Como, né, nem como uma vertente a Umbanda Oriental. Umbanda Oriental significa que você pratica uma Umbanda que tem mais fundamentos orientalistas. Assim como você tem a Umbanda Omolocô, que é uma Umbanda mais africana. Né? Simples. Só que não Entende? baixa japonês na Umbanda Oriental. Tem gente que acha que vai lá falar com um samurai. É verdade. E tem gente que veste roupa de samurai, certo? Pra É incorporar, né? verdade, mas isso é verdade, cara. O cara falou assim, não, porque lá no meu terreiro é Umbanda Oriental e lá o chefe da casa é o samurai tal. Eu falei, ah, é? Esse terreiro é em Belém do Pará, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, ah, é, cara? Samurai? O cara falou, samurai. Eu falei, pô, que bacana, cara. Ele deve ser, ó, é o arquétipo da entidade, ué. Fazer o quê? Com certeza é o João da Silva que tá incorporando ali É, como samurai, entende? samurai. Assim, se fosse no Japão, igual eu já falei com o Michel, né? Às vezes, Michel, tem gente, tem review banda no Japão, deve ter uns dois, três. Ué. Tudo bem, né? Você se afinizar com uma entidade local, vamos dizer assim, né? Que tem um arquétipo de um samurai, ou de um ninja, ou sei lá, de um curandeiro do shintoísmo, né? Ok, tudo bem, mas aí você tá calçado na cultura local. E a Umbanda abraça a cultura de cada lugar. Por que que aqui em Mato Grosso do Sul você tem muito caboclo boiadeiro, você tem, né? No interior de São Paulo, bastante caboclo boiadeiro. Por quê? Porque são lugares agropecuários e lógico que essas entidades transitam por ali protegendo os seus, né? Os boiadeiros que Hein? estão encarnados. Hein? Hein, Ramon? Oi. Lá no Japão deve ter tem a Umbanda e com certeza incorporam entidades de Umbanda, né? Caboclo, Preto Velho. Mas com certeza o Preto Velho que incorpora lá não é aquele Preto Velho daqui do Brasil. Deve ser o Soco do Muro, alguma coisa. É uma entidade japonesa que se apresenta Olha, no terreiro de Umbanda como Preto Velho, E, como u- e, Caboclo. uti- e utiliza dos aspectos de preto olha, velho. eu vou falar uma coisa para vocês. Na realidade, desde que eu comecei a estudar espiritualidade, muitas coisas interessantes aconteceram. Se vocês tem um livro da Shirley MacLaine que ela fala sobre espiritualidade, fala que ela saiu do corpo e ela faz o maior sarceiro porque ela foi na Irlanda e ela passou com um médium. Cara, o médium na Irlanda não vai nem incorporar um pele vermelha, nem o nosso caboclo daqui. Né? Vai É incorporar o nórdico, viking. o cara de lá. E ela ficou assim, nossa, eu li o livro.
Nossa, e eu pensando comigo, né? Meu, ela precisou sair dos Estados Unidos e ir para Irlanda para passar com o médium. Aqui eu só sair da porta, eu encontro um centro e eu falo com quem? Eu falo com os pretos velhos, com os Lógico. caboclos aqui da região. É igual o Michel sempre fala, né, Ramon, do Black Hawk, né? O Black Hawk Lá nos Estados Unidos. São os caboclos. são os caboclos de lá. E existem pessoas que. Assim, pessoal, a mediunidade ela existe na humanidade há séculos. Os sacerdotes egípcios, eles incorporavam os sacerdotes egípcios, que tinham desencarnado, né? Faz os sentidos. Os grupos afins, né? É, com É, certeza. eu não tenho nada contra, a única coisa que eu percebo é assim. Uma das coisas que eu aprendi muito no kardecismo, com Kardec especificamente, foi uma coisa chamada fé raciocinada. Você precisa raciocinar para vivenciar as coisas. Poxa, mas olha só, eu não vou abrir leques, né? Mas eu já vi dentro de linha cigana é, trabalhadores espirituais que não eram ciganos, mas eles eram Lógico. afins com aquela energia, Com né? certeza. É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí. O preto velho que atua sobre na minha mediunidade. Nunca preto foi. E não estou falando do pai Joaquim, estou falando do vovô Jeremias, que é um preto velho que atua na minha mediunidade. Ele nunca foi negro, né? As visões que eu tive dele é de um senhor simples, de estatura média, né? Nem baixo nem alto, magro, né? Mas ele é afim com aquela. Ele sente afinidade com a energia de preto velho. Ele nunca foi preto velho. E certa vez ele disse para mim assim: Ah, você tá achando que eu sou malê só porque eu sou muçulmano? Aí eu falei: É, né? Porque eu sou ignorante. Então eu falei: É. Aí ele falou assim: Não, meu filho, eu nunca preto fui e nunca estive e nunca reencarnei no Brasil. Agora que pela minha idade, a minha idade sideral, eu me afinizo com a energia dos pretos velhos e é nela que eu vou trabalhar. E acabou. Quem sou eu para questionar, entendeu? Agora, o que eu acho muito bonito na Umbanda é o seguinte: você vai lá no Cachoeira do Macacu, onde se situa até hoje a tenda do seu Zélio. Você vai lá no Rivas Neto, que é quem dá continuidade à linhagem de Mato Silva, teoricamente falando. Você vai no interior de São Paulo, vai lá conversar com o Rodrigo Queiroz, com o Alexandre Comino, que são o Alan Barbieri, que são as pessoas que hoje estão dando a cara para bater dentro da Umbanda Sagrada. Tô certo, Ramon? É isso aí, cara. São esses nomes, né, que estão dando a cara para bater de verdade, né? Porque o que eu vejo de sacerdote fulano de tal nesse Facebook, meu amigo, como que chama aquele douradinho que vocês que usam na cabeça? Como que chama? Ai, caramba, filar. Então, o que eu vejo de filar dourado pelo Facebook é um negócio, né? Todo mundo tem. Parece que compra na 25 de março, né? Agora, dá a cara para bater lá, igual o Alan Barbieri tá fazendo, igual o Alexandre Comino tá fazendo, o Rodrigo Queiroz, Gero Maita também. Gero Maita tá fazendo. Né? É fácil tirar foto, Facebook, sacerdote fulano de tal. Fez o curso, né, meu amigo? Aí é fácil, né? Agora, dá, né? Fazer um trabalho bem feito, igual esses meninos estão fazendo aí em São Paulo, dando continuidade ao que o pai deles deixou, que é o seu Rubens Saraceni, dando continuidade muito bem feito. É, quero ver É, quem tem essa coragem, né? Então, é, assim, é complicado, né? No né? último programa nós falamos da Umbanda Esotérica. Eu disse, a Umbanda Esotérica está morrendo no Brasil. Por quê? Porque aqueles que continuaram o trabalho de Mata Silva não continuaram. Não Já pelo continuar. menos a linha de Rubens Saraceni possui ainda uma geração muito forte. E Alain Barbieri é um cara novo. Acho que se bobear ele é mais novo que eu. Mais novo que Eu tenho eu. 36 anos, entende? Eu acho Então que ele é acho que mais novo que eu, porque eu tô com 28, ele deve ter uns 27. Então, ele é um cara novo. Então você vê aí que vai ter é, a A, árvore a árvore frondosa por sozinha. mais uns 40, 50 E eu anos te digo um na Umbanda. negócio, Michel, assim, com um certo receio do que vão falar, mas sem medo de errar, vamos dizer assim, né?
Hoje o que acontece? Você tem muito o processo da humanidade de evolução, certo? O culto de Umbanda ou Molocô, que é o assunto que nós tratamos hoje, ele é um pouco, vamos dizer assim, ele já não é tão ligado energeticamente a coisas mais sutis, né? Ele é um pouco mais denso, vamos dizer assim, né? Eu tô querendo falar do corte ritual, tá, gente? Então pode falar, Então, fique à falando do, vontade. falando do corte ritual, né? Então, assim, eu acho que existe uma possibilidade muito grande do culto de Umbanda Molocô também vir ou a sofrer mudanças, que eu já vejo ocorrer, pelo menos no terreiro de Umbanda Molocô da minha mãe de santo. Não, eu fui o último a fazer o corte, não vai mais fazer corte ritual, né? Eu fui o último, a última fileira que fez, vamos dizer assim. Não vai mais fazer. Nas próximas fundamentações não vai mais ter, segundo orientações do próprio Caboclo Grajaúna. Então, assim, eu vejo mudanças vindo para a Umbanda Molocô. Agora, se as mudanças não forem implementadas por causa de capricho do dirigente do terreiro, né? Porque tem muito disso, né? A tendência é diminuir até chegar à exclusão total dessa vertente. Nós vamos fazer um programa lá daqui 20, 30 anos falando assim, vocês lembram da Umbanda Molocô? Né? Por quê? Porque hoje em dia o orgulho e o ego exacerbado de muito dirigente está fazendo a perder o encanto, o brilho, né? A gente está falando do Tata Tancredo, gente, o cara que teve uma coluna diária no jornal O Dia durante 25 anos no Rio de Janeiro, falando só de Umbanda. Você sabe o que é escrever uma coluna todo dia sobre Umbanda? Hoje a gente escreve um texto por semana e fala, ai meu Deus do céu, onde que eu vou achar assunto para TV? Desculpa, era uma coluna semanal, né? Ele tinha, não era diário, não. O nome do jornal que era o Dia. A gente fica, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu vou escrever? Eu vou falar do que essa semana? Meu, o cara escreveu 25 anos sobre Umbanda, entendeu? Pô, o cara é uma sumidade, né? E vai no terreiro de Umbanda Molocô aqui em Campo Grande, que tem 200 terreiros de Umbanda Molocô, que pergunta quem foi Tata Tancredo. Ninguém sabe. Sabe, ele era um cara... Pode falar, Michel, desculpa. Pois é, né? Algo absurdo, né? A gente bate nessa tecla desde que o programa começou, né? Estamos para fazer um ano aí de programa Papo de Terreiro. A gente bate nessa tecla o tempo inteiro. Gente, estude Umbanda, conheça o que você está praticando, entende? Eu acho absurdo. Eu escrevo semanalmente há 3 anos, cara, lá no Mensagem de Aruanda. O Ramon deve escrever semanalmente há mais tempo que eu, no Eterno Aprendiz Espiritual. E o cara conseguir ter essa disciplina de escrever semanalmente durante 25 anos 25 é muito anos. difícil, gente. Cada vez é mais difícil você arrumar tema para escrever. Você tem que se enfronhar em livros, você tem que ler, você tem que estudar. Você tem que fazer um monte de coisa para você não repetir o que você já escreveu há 5 anos atrás. O cara ficou durante 25 anos. E justamente isso. O cara que pratica o ritual Molocô nem É sabe o nome do complicado. E camarada. É você, complicado, você Xisto. tem aí na história do seu Tata Tancredo e também do seu Mato Silva, que o seu Mato Silva não cita aí. Né? Você nunca ouviu o Mato Silva falar, Tancredo da Silva Pinto, um dia esteve aqui, ele falou isso e isso. Né? Ou um dia estive lá e falei isso pra ele. Mas eles dois, os dois, Tancredo de um lado e Mato Silva do outro, protagonizavam embates intelectuais incríveis acerca da Umbanda. Embates intelectuais que ora o seu Tancredo ficava sem resposta, ora o senhor Mato Silva ficava sem resposta para debater, porque eram duas mentes brilhantes, entendeu? Acerca da Umbanda, né? Acerca da Umbanda eram duas mentes geniais. Você imagina, olha só, vamos falar aqui um negocinho assim. Você imagina sentar Karl Marx, né, e Lutero, um de frente para o outro, para quebrar o pau sobre protestantismo. O negócio o pau ia quebrar, não ia? Por quê? O cara tem uma ideia de um lado, outro cara tem uma ideia do outro. Ok, mas eles são tudo protestantes, né? Agora você imagina sentar Mato Silva de um lado, Tancredo da Silva Pinto do outro. Tem que chamar quem? Zélio de Moraes para apartar a briga. Entendeu? Porque os caras protagonizavam debates incríveis acerca da Umbanda, né? São,
O Sr. Tancredo falava sobre as influências africanas, e o Sr. Mato Silva falava, não, mas a gente tem uma cultura milenar. Então você pensa o embate entre essas duas pessoas, que incrível. Eu queria. E Tancredo defendia a cultura milenar, tanto é que eu tô aqui com o livro de Alexandre Comino aqui, tem um trecho que ele fala aqui, aqui ó, Ritual dos Cabulistas. Todo mundo sabe que as seitas africanas são muito antigas, séculos e séculos depois é que surgiu a doutrina cristã. Isso aqui é Tata Tancredo que escreveu, entende? Então, por mais que existia um Ele ponto de dizia que vista a Umbanda foi a diferente, Tata primeira Tancredo religião, a sempre religião mãe, defendeu né? que a Umbanda é milenar. Ele falava, Umbanda foi a primeira religião, agora você é homolocou, você é esotérico, isso é coisa nossa, Exatamente. né? E uma das curiosidades, assim, eu estava pesquisando, cara, eu falei, meu Deus, será que é verdade? Se Coisa for verdade, é nossa. muito legal, né? Mas tudo bem. Tem uma igreja famosa aí, tem até programa de TV, você já sabe o que eu tô falando, né? Aí, uma das curiosidades é que Tata Tancredo teria sido pai de santo do bispo fulano de tal, que vocês estão imaginando aí, entendeu? Lá atrás, né? Lá nos anos aí de 1900 e pouquinho. Teria sido ele a fundamentar um certo bispo que hoje nós conhecemos muito bem aí. Então, assim, né? Por que será que esse bispo que nós conhecemos hoje não é mais um bandista? Deve ter escutado que não queria, né? Então, desde o nosso querido Tato Tancredo aí, ele tem 29 anos de história, né? Bem vivida dentro da banda, deixou um legado enorme, né? E a gente tem que pensar o seguinte, o que eu, né? Como o americano diz, né? Não é o que meu país faz por mim, é o que eu faço pelo meu país, né? Então, assim, não é o que a Umbanda faz por você, meu amigo, é o que você faz pela Umbanda, né? O que você faz pelo caboclo que atua na tua mediunidade? O que você faz pela... Tem médico que não vai na casa nem passar pano, meu amigo, né? Assim, ó, aqui na nossa casa não tem esse problema, graças a Deus, porque a gente sistematizou, né, Michel? Só que você vê médico aparecendo no banda, quando é pra lavar, tá doente. Agora, quando é gira de Exu, uhul, né? Já vem com Sim. tudo pronto, já. Chapéu, capa, cartola, bengala, né? Mas quando é pra limpar, tá doente. Enfim, É, Mas viu, Xisto, eu tenho um porém sobre isso, é uma opinião minha, entende? Eu acho bacana, entende, com tudo ser certeza, dividido. né? Mas eu sempre lembro o seguinte, quem é responsável pela casa sempre vai ter mais responsabilidade, entende? Se você por exemplo, o dia que eu tiver meu terreiro de Umbanda, a responsabilidade de deixá-lo pronto para gira é minha. Entende? Lógico que você pode dividir certas coisas, mas negócio, que eu vou passar tal coisa pro fulano, tal coisa pro Beltrano, eu vou coordenar, vou fazer a gestão, isso não existe. O terreiro é meu, quem tem que se envolver diretamente com tudo que acontece ali sou eu, a responsabilidade é minha. Acabou-se. Entende? Eu posso dividir algumas coisas, Com mas certeza. 90% da responsabilidade é minha, chefe espiritual, líder, sacerdote daquela congregação, daquela comunidade religiosa ali, entende? Então é bacana a gente dividir igual aconteceu ali e tal, mas tipo assim, não É, podemos exigir de médiums eu participantes concordo da com você corrente nesse aspecto aí, obrigação só disso que eu aí, acho o seguinte, entende? Porque a obrigação é do dono vamos da supor casa, aí que você mora com seu pai e com pura e sua mãe, de vez em simplesmente, quando você tem você que tá me lavar uma entendendo? louça, né? Então, assim, eu acho que a divisão de tarefas traz para a pessoa também aquele orgulho, né? De falar, não, fui eu que, então eu quero que mantenha Sim, normal. ordenado, né? Então, assim, eu acho. Porque você pega tudo limpo, tudo limpo, tudo limpo, tudo limpo, então o que eu faço? Eu não me preocupo tanto com isso. Agora, quando eu participo do que está sendo feito, eu me preocupo em manter a ordem daquilo. Então, eu acho que esse é o sentido da coisa também, né? Agora, assim, vou fazer uma pergunta aí pro nosso amigo Ramon Taberi. Ramon, Oi, no terreiro de Umbanda Sagrada, como que se chama a pessoa que auxilia os guias? Para nós é Cambono, pra nós também. para vocês É também. Cambono, é Cambono. Lá no Umbanda Esotérica lá, como chama? Cambono também, né? É, cara. Qualquer lugar é Cambono. Aí eu pergunto a vocês assim, quem que falou que era Cambono? Quem que deu o título de Cambono É, pro auxiliar? Tá, Tancredo, olha só, que interessante. Então, meu amigo,
Se o seu terreiro tem cambono, tem pelo menos um fundamento de Umbanda Molocô ali, não é? É verdade. Então, é essa questão do respeito, né? Respeito. Então, é como uma vez o Michel, meu irmão Michel, disse, e eu acho que todo mundo deveria levar isso para sua vida. Eu não sei se são palavras dele, ou se alguém trouxe isso para a vida dele também, mas eu vou repetir aqui. Não tem como se praticar uma coisa que não se conhece, né? Então, se você não sabe por que chama cambono, né? Vai estudar, entendeu? Vai estudar, vai ler. Jesus falou assim, você deve ler 10 páginas por dia de um livro, e em 3 meses você vai ter 7 livros pequenos e 4 livros médios. Então, né, não é muito. Jeffrey Não, Dahmer, que é o cara que escreve a Bíblia de Vendas, ele fala o seguinte: se você lê não meia é. hora por dia, ao final de um ano você Ouça. terá lido 180 e tantos Então, horas a a mais que mensagem que quem eu não quero leu. trazer é o seguinte: é lógico que eu fiz a Em 10 pergunta para o anos, Ramon, olha a porque tem diferença gente lá de Umbanda de Sagrada conhecimento que você que adquire em fala 10 que anos. se Então, auto-intitula Cambono, ou é bem intitulado Cambono pelo complicado. dirigente, mas não sabe de onde que vem o termo Cambono. E vem um termo africano e foi instituído por Tato Tancredo da Silva Pinto, lá em 1900, e vovó Mocinha. Ele disse que era Cambono que se chamava a pessoa e deu lá o fundamento do nome, e é assim que vem sendo chamadas as pessoas que auxiliam as entidades, né? Assim como outros termos que a gente usa dentro da Umbanda, mesmo termos africanistas também, que todo mundo se pergunta onde começou. Meu amigo, 90% dos termos africanistas que você tem dentro da Umbanda, 90% deles, sem medo de errar, começaram com o Sorteio Tancredo da Silva Pinto. Ponto. Então, a gente tem que respeitar, sabe? Respeite quem soube. Tem um samba que diz assim: respeite quem soube chegar onde a gente chegou, né? Então, assim, se hoje nós chegamos ao ponto que estamos, é porque lá atrás tiveram gente que vieram fazendo a calçada pra gente andar, entendeu? Então, a gente tem que respeitar essas pessoas. Nós já falamos do Zélio de Moraes, graças a Deus existiu o Zélio de Moraes na Terra para anunciar Umbanda através do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Nós já falamos de um Benjamin, graças a Deus existiu o Benjamin, porque trouxe aspectos esotéricos para Umbanda, aspectos iniciáticos para Umbanda, coisa que, né, pouca gente conhece. Agora nós tivemos Mata Silva. Mata Silva também é uma sumidade na Umbanda. Ele trouxe a literatura para dentro da Umbanda, gente. Né? Foi o cara que sentou e falou: não, eu vou escrever, eu vou dinamizar isso aqui, eu vou levar para o povo, né? Então, é uma sumidade dentro da Umbanda também. E agora nós estamos falando de Tancredo da Silva Pinto. Então, se ainda tenho dúvidas sobre essa pessoa, o que de importante que ele fez, vai atrás, gente, vai estudar, vai ler, porque é muito importante você saber quem são, na verdade, as pessoas que fizeram você chegar até aqui, né, como umbandistas, né? Quem veio fazendo calçamento lá de trás, né, de 1900, vamos falar de 1908 para cá, né? Quem que veio calçando, quem que botou o primeiro paralelepípedo lá, né? Então, assim, tem que louvar esses nomes e tem que respeitar esses nomes. Se você não concorda que foram eles, se você acha que a Umbanda veio de Lemúria e tal, tudo bem, isso é um posicionamento pessoal. Agora, tirar o mérito de uma pessoa que escreveu mais de 30 obras, fundou mais de 9 federações espíritas umbandistas pelo Brasil, e foi uma sumidade dentro da Umbanda, eu acho que é um pouco de falta de respeito. Verdade. É, ouvinte. Bom, bom, esse É, programa de hoje, nosso irmão Ramon foi basicamente um ouvinte, né, Ramon? e aí, Ramon, é com Mas você no em casa. próximo programa, nos próximos programas, o Ramon vai ser Não, mas, o não, X da mas olha, questão, que no eu próximo acho programa muito nós temos interessante. Rubens Nós Sarracene e começamos na esse sequência nós programa porque a devemos gente fazer um quer ou dois passar programas sobre informação para as magia pessoas. divina. E E assim, o hoje único eu mago recebi divino que muitas tem aqui é o informações, Ramon. né? Então nós Eu, vamos eu, eu já entrevistar o tenho Ramon essa, daqui para essa frente. tendência natural a perceber que existem certas coisas que a gente trabalha e a gente nem sabe por que, que a gente trabalha. E a gente tem que ter base, né? O Xisto falou muito bem.
E eu estou estudando coisas que eu não imaginava, por mais que eu goste de estudar. Então hoje eu estava bebendo as informações de vocês dois, e assim, a gente tem que entender uma coisa definitiva. Nós estamos aqui na Terra para nos desenvolver. Desenvolvimento é vivência e entendimento do que a gente passa. Poxa, mas para aí, o cara inventou um negócio, o primeiro que está falando, o Cambono. Pessoal, a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e entender que nesse mundão de Deus, o universo fala com todos. E achar que a verdade está na nossa linha, porque é a linha que eu escolhi, é um negócio tão arbitrário, tão sem nexo. A gente tem que trabalhar com fé raciocinada. Eu trabalho na Umbanda, uma das razões é pela vertente universalista que ela tem, porque na Umbanda a gente trabalha de uma forma aberta. O cara pode ser um evangélico, pode ser budista, pode ser quem for. Ele está ali, as entidades vão trabalhar e vão ajudar ele. Vertente, essa possibilidade. Eu termino o programa, vou me preparar, porque o programa nós estamos fazendo no domingo, né, especificamente, e às 5 da tarde começa a minha gira. É um momento de conexão com as nossas entidades, com o espiritual, a possibilidade de estar junto com os nossos mentores e, mais do que isso, ajudar o próximo. Sabendo que, de uma certa forma, esse momento nosso de mediunidade, de estar um meio para ajudar a espiritualidade a trazer para a Terra aquilo que precisa para as pessoas que necessitam, acaba também nos ajudando. Então, pessoal, isso tudo eu fiquei muito quieto hoje, é verdade, eu reconheço, bebi muito, acho que as pessoas elas são simplórias no aspecto de imaginar que, poxa, mas o Tatá, eu sei coisas hoje, porque eu levantei cedo para fazer o programa. E eu vi duas pessoas que amam o que fazem e estão ali para ajudar o próximo. Então é uma honra estar com você, Michel, com você, Xisto, dividir esse espaço e não tem problema nenhum ficar ouvindo vocês, cara. Vocês têm muito conhecimento e a gente precisa trocar. E assim, baluartes são baluartes. Sem eles, existem coisas que aconteceram na espiritualidade que trouxeram para nós e a gente só fica sabendo hoje. Eu, hoje eu conheci o Tatá, eu achei a Umbanda é mais rica e mais direcionada por pessoas que nem ele. Então, obrigado por ter passado tudo isso. Eu vou dar minhas considerações finais a gente já está indo para as considerações. Eu agradeço a vocês que estão aqui nos ouvindo. Agradeço o Michel, o Inocêncio, por Xisto, por tirarem esse pedaço de tempo para a gente poder se aprofundar e dividir informação, para que a gente possa, cada um de nós, nos colocarmos como médios mais conscientes, ajudando os nossos mentores a fazer o trabalho que precisa ser feito. Bom, meu nome é Ramon, eu estou aqui de São Paulo. Um abraço para todos, muita luz, muita paz e que vocês tenham uma ótima semana. É isso aí, galera. Aqui quem fala é o Chico e eu queria deixar as minhas considerações finais. Aí vocês vão falar assim, o X é chato, porque o X vai falar de novo do estudo. Não, não vou falar do estudo. Eu vou falar para vocês o seguinte: façam as coisas com amor e tenham amor pelo que façam. Então, o que que eu quero dizer com isso? Mesmo você vivendo uma outra vertente, vivendo uma outra vertente, você está vivendo uma outra verdade, né? Porque nada é verdade absoluta, né? Mas quando você for visitar um terreiro, visitem terreiros de Umbanda pela sua cidade, vão, logicamente, com o apoio aí dos seus dirigentes, mas vão visitar os terreiros de Umbanda da sua cidade. E quando você for visitar um terreiro de Umbanda, bata palma, canta junto, sabe? Ajuda energeticamente, porque nós somos instrumento, indiferente do lugar onde nós estejamos, nós continuamos sendo instrumento.
Porque o facão não é só facão quando está na mão de alguém, quando ele está guardado, ele continua sendo facão, correto? Então a gente tem que ser facão amolado, porque a facão sem corte não produz serviço nenhum, só amassa o mato, né? E se for para amassar mato, é melhor deixar o facão guardado. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: é, é muito fácil a gente criticar aquilo que a gente não conhece, né? E o nome disso é ignorância. Então, esses dias eu estava conversando aí com meu irmão Michel e a gente estava falando sobre diferença de tolerância e respeito. Eu acho que, não sei se o Michel vai abordar, eu acho que isso é um ponto para se pesquisar. Mas se o Michel for abordar, é importante. Então, assim, eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Assim como eu respeito todos, e assim como todos são respeitados dentro da minha casa de oração, na casa que eu professo a minha fé. Então, não vamos praticar aquilo que conhecemos. E para conhecer, é preciso estudar. Só que eu não estou falando só do estudo literário, né, de ler e reler e reler e reler e reler. Estou falando também que viver também é parte do estudo. Então, assim, vamos vivenciar. Eu quero saber mais sobre o Umbanda Molocô. Vá visitar um terreiro Molocô. Ah, eu quero saber mais também sobre Umbanda Esotérica. Vá visitar um templo de Umbanda Esotérica. Eu quero saber mais sobre Umbanda Sagrada. Vá visitar, vá fazer um curso sobre Umbanda Sagrada também, que hoje a gente tem disponível aí até online. Mas não peque pela ignorância. Porque criar um conceito sobre algo, um conceito errado, é muito fácil. Desmistificar esse conceito é muito difícil. Hoje a gente tem um conceito muito errado sobre o corte ritual. Eu resolvi não falar sobre o corte ritual porque eu preciso que você aí da sua casa pesquise a respeito da necessidade do corte ritual. Porque desmistificar o conceito é muito mais difícil do que criar o conceito. Então não vamos criar conceito único. Antes de criar um conceito, pessoal, vamos estudar sobre aquilo para que você não crie um conceito errado sobre uma coisa que você não conhece. Ok? Eu sou o Xisto, sou de Campo Grande. Desejo para vocês aí uma excelente semana, um axé luminoso a todos, que essa força divina que mora dentro de nós, essa centelha divina possa brilhar e possa incendiar cada vez mais. E você, meu irmão bandista, receba aí o meu saravá fraterno. E aos meus irmãos Michel e Ramon, um axé luminoso, uma excelente semana e fiquem com Deus e estaremos juntos na próxima. Bom, eu que vou encerrar o programa dessa semana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Xisto e o Ramon pela oportunidade de estar aqui gravando junto, porque cada gravação que a gente tem, cada programa é um aprendizado, inclusive, para nós. Nós não nascemos sabendo tudo, nós aprendemos através do estudo, da teoria e através da prática. Lembro os irmãos que nos ouvem que a prática existe sem teoria, mas a teoria não existe sem a prática. Então não adianta você ser o expert dos livros se você não pratica aquilo que você lê, se você não coloca em prática aquele conhecimento que você absorve. Segundo, humildade, gente. A Umbanda, ela não tem mais, nos dias de hoje, grandes baluartes. Rubens Sarraceni, acho que foi o último grande baluarte e ele se foi. Temos alguns nomes, como podemos citar Norberto Peixoto, Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz, Alain Barbieri, que continuam fazendo um bom trabalho, mas que Ronaldo Linares, isso mesmo, Xisto. Ronaldo Linares ainda é um grande baluarte vivo, mas nós não temos mais grandes nomes, grandes baluartes. Por quê? Porque não existe mais essa necessidade. Existe o que? A necessidade de trabalho de formiga. O que é o trabalho de formiga? É cada um fazendo a sua parte aonde estiver. Deus não precisa mais de santos
Deus precisa de diversas pessoas fazendo um trabalho pequeno em lugares diferentes ao mesmo tempo. É isso que o planeta precisa nesse momento de transição. Não adianta vir hoje um Chico Xavier, não adianta vir um Rubens Saraceni, se o trabalho deles não for disseminado. O trabalho deles foi disseminado e precisa de continuidade. Tata Tancredo fundamentou inúmeras coisas dentro da Umbanda que nós usamos nos dias de hoje. Tata Tancredo foi um grande autor umbandista, ele foi um sacerdote, né? O Tata significa pai, tá? Para quem não sabe. O seu Tata Tancredo, ele foi um sacerdote que ele lecionava os seus médiuns. Ele viajava o Brasil dando cursos falando sobre o ritual Omolocô. Tá, gente? Então, é fácil criticar, apontar o dedo, porque na Umbanda não tem sacrifício animal, mas então o Omolocô tem sacrifício animal, é um bandomblé. Ou é um banda trançada, que nem era conhecido também por outros nomes. Não, gente, aquilo tem um fundamento na Bíblia, tá? Se você é cristão e está me ouvindo, leia o Velho Testamento. Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho para ele. E Abraão levou o seu filho para o sacrifício e chegando lá, Deus disse: como você teve fé em mim, como você acreditou na minha palavra, eu o libero deste sacrifício. Então apareceu um animal de 4 patas e foi sacrificado. Abraão sacrificou ele para Deus. Então não critique o que o outro faz, procure compreender o que o irmão faz. Não se ache melhor do que os outros, porque a Umbanda que você pratica é diferente das dos outros. Se você é um médium que não faz nada, que sai do terreiro e evita falar de Umbanda, você não passa de mais um covarde que nós temos por aí. A Umbanda precisa de gente que vista a camisa da Umbanda, que não tenha vergonha de assumir perante os outros que é umbandista, independente da vertente que você segue ou não. Ame a Umbanda, pratique ela e assuma que você é umbandista. Você nega que é filho do seu pai? Você nega que é filho da sua mãe? Não. Então por que você nega que é umbandista? Quando te perguntam qual é a sua religião, você responde: eu sou católico não praticante. Que é outro absurdo. Entende? O cara dizer que é católico não praticante só para fazer número. Entende? Assuma, eu sou um bandista. Ai, credo, se a pessoa te julga por ser um bandista, essa pessoa não presta para ser sua amiga, meu amigo. Tenha fé raciocinada, façamos o que o Ramon disse, né? Allan Kardec ensinou algo brilhante que foi a fé raciocinada. Eu leio Robson Pinheiro e estava lendo A Alma da Medicina por Joseph Kleber, e Joseph Kleber fala da necessidade de se questionar o guia incorporado. O guia incorporado, porque aquele médium é consciente. Questione, você vai ver que muitas das coisas que está saindo da boca daquela pessoa está saindo da boca da pessoa, do médium, não do guia espiritual. E você pega ele no pulo. Então questiona, não é porque a pessoa está incorporada que a pessoa é santa, muito pelo contrário. Outra coisa, muita gente fala também, os guias espirituais estão em evolução com a gente, eles não têm a resposta de tudo. Tá? Então, eles também estão evoluindo. Tá? O próprio Pai João de Aruanda fala que existem pretos velhos que estão numa escala evolutiva anterior ao médium que os incorpora. Então, gente, tenhamos bom senso e fé raciocinada. Pensamos tudo o que acontece durante as giras, leve para casa, pondere, entende? Coloque os prós e os contras. Lógico que você não vai ser elo fraco da corrente, seja um elo forte da corrente, mas pondere sobre tudo o que está acontecendo, porque não existe dono da verdade. Cada pessoa tem a sua verdade. Quando existe uma briga e você vai conversar com um A e com um B que discutiram, cada um vai falar o seu ponto de vista. Nenhum dos dois pontos de vista é realmente o que aconteceu. Então, isso ocorre também na Umbanda. Ninguém é dono da verdade. Aceitamos, irmãos, cada ponto de vista diferente. Tenhamos bom senso, tenhamos humildade para compreender que aquilo que o irmão está fazendo ali
de diferente, está certo também. Porque aquela é a verdade dele. O guia espiritual, nós falamos no programa, os guias espirituais, eles vêm de colônias diferentes, eles têm preparação diferente. Então, é óbvio que vai haver tomadas de decisões diferentes. São seres diferentes, espíritos diferentes, eles tomam decisões diferentes, assim como nós aqui na Terra, aqui na matéria também tomamos. Tenhamos bom senso. Respeite o que seu irmão do lado faça. Assuma a bandeira de Oxalá para você. Mostre que você é um bandista não só no dia da gira, na hora do terreiro. Mostre que você é um bandista na sua vida. Mudando sua atitude, fazendo uma reforma interior, assumindo a sua fé, assumindo a fé nos orixás. Mostre que você é mais do que um mero aparelho mediúnico. Mostre que você está aqui para ajudar. Que você é mais uma, assim como nós três, mais uma formiguinha dentro de um enorme formigueiro que se chama Umbanda, que é dirigido pelos nossos amados orixás. Fica aqui para vocês que estão nos ouvindo um axé luminoso. Meu nome é Michel, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma honra estar com vocês. Um abraço e até o próximo programa, onde falaremos de Rubens Sarraceni. Um axé, falou!